Olá, meus queridos e amados irmãos aqui do nosso canal Mundo Católico Romano. Chegando mais uma vez eu por aqui, Luiz Fernandes, para trazer para vocês mais um vídeo. Peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu joinha para ajudar aí na divulgação desse vídeo. Não esqueça também de compartilhar e nos ajudar a evangelizar. No nosso vídeo de hoje eu quero responder aqui mais algumas pataquadas protestantes, umas pérolas protestantes, Aqui não é polêmica pela polêmica, mas dá justificativas e as razões da nossa fé. O nosso canal não é para agredir a fé de ninguém, mas muito pelo contrário, é para responder, para nos defender dos ataques protestantes. Eu selecionei aqui mentiras do pastor Paulo Júnior, um pastor que é muito conhecido no meio evangélico, no meio protestante. No ano 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. O purgatório é um lugar, como é que é o termo que eu posso usar? Intermediário entre céu e inferno. Um lugar onde a alma vai, e para saber se ela vai para o inferno ou não, ela precisa ficar purgando ali os seus pecados. Então quando morre nem vai para o céu nem para o inferno. Ela fica no lugar intermediário chamado purgatório. E dependendo do que se fizer para ela em terra, orações, missas ou o pagamento de indulgência, essa alma pode sair do purgatório e ir para o céu, ou se não for feito muito por ela, ela pode sair para o inferno. Doutrina do purgatório com Gregório I no ano 593. Veja que heresias são instaladas progressivamente. E isso que eu estou falando é a igreja de Cristo. Não havia outra igreja. Essa era a única igreja cristã. Que pataquada, que grande mentira, que distorção do ensinamento da igreja católica com relação ao purgatório, Se é falta de conhecimento, o problema é seu. Porque eu não posso falar do islamismo se eu nunca li o Alcorão, se eu não tenho conhecimento da religião islâmica, Então como é que você pode falar do purgatório, falar de uma doutrina católica, sem ter lido o catecismo da igreja católica, sem ter lido o que realmente a igreja ensina, sem conhecimento de causa, e além do mais, ensinar outras pessoas, Então aqui eu vou trazer para vocês um próprio documento oficial da igreja católica, ou catecismo, o que fala realmente sobre o purgatório. Não é essa visão distorcida que o pastor diz, que as almas, que a doutrina segundo ele, a doutrina do purgatório, são as pessoas que morreram em estado de pecado, grave, estado de pecado, e é um lugar intermediário entre o céu e o inferno, Mas o que realmente a igreja ensina sobre o purgatório? Vou trazer para você o catecismo da igreja católica, o catecismo que fala sobre a doutrina católica, no parágrafo 1030, o que realmente a igreja ensina sobre o purgatório. Olha só, os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido sua salvação eterna. Passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar no céu. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Então, quando a igreja fala de purgatório, não está falando de um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Não é isso. Intermediário entre céu e inferno. O purgatório é para as pessoas que já estão salvas, é para os salvos, para os eleitos de Deus, mas que precisam ser purificados dos resquícios dos seus pecados. Precisam ser purificados dos seus pecados. Nós que somos cristãos, mesmo buscando a Cristo, nós pecamos. Pecamos todos os dias, mesmo sendo cristãos, mesmo buscando a Cristo. Então são esses pecados que precisam ser purificados para podermos contemplar a visão beatífica de Deus. Então, quando a igreja se propõe a falar de purgatório, não é um lugar intermediário, como você gagueja no seu vídeo, como você mente no seu vídeo. É um lugar, como é que é o termo que eu posso usar? E diz que é um lugar intermediário entre o céu e o inferno. E que as pessoas vão fazer sacrifícios, celebrar a missa, para livrar a pessoa de ir para o inferno. Não! O catecismo é claro e nos diz que são para aquelas pessoas que morreram na amizade, na graça de Deus, mas que não estão completamente purificados, que precisam passar por essa última purificação. E o catecismo ainda lembra, aqueles que garantiram a sua salvação, garantiram pelo sangue de Cristo, aqueles que foram salvos por Cristo, garantido nesse sentido, que foram salvos por Cristo, que aceitaram a graça de Cristo. Aqueles que aceitaram se tornar discípulos de Cristo e viver segundo Cristo. Então, purgatório, pastor, não é para livrar ninguém de ir para o inferno. Essa alma pode sair do purgatório e ir para o céu, ou se não for feito muito por ela, ela pode sair para o inferno. Até mesmo porque a igreja é muito clara com relação ao inferno. Eu vou ler aqui o que ela fala sobre o inferno, que vai ficar bem mais claro, esclarecer bem melhor
a diferença entre inferno, purgatório e céu. No parágrafo 1035, ela fala sobre o inferno. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas que morrerem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade, para as quais foi criado e às quais aspira. Como diz aqui no Catecismo, as almas que morreram em estado de pecado mortal, que não quiseram viver com Cristo, que negaram a Cristo em vida, vão diretamente para o inferno após a morte. Então, o que ensina a Igreja Católica sobre céu, inferno e purgatório? As pessoas que morrerem em Cristo, as almas, como nós acreditamos na imortalidade da alma, as almas podem cair diretamente nos braços de Deus, no gozo eterno, podem ir para o estado de purificação, que é o purgatório, para aquelas pessoas, para aquelas almas que morreram na graça e na amizade com Deus, como ensina o Catecismo, e para aquelas que morreram separadas de Deus em pecado mortal, vão diretamente ao inferno. E claro, isso é o julgamento particular, logo após a morte, né? Como Hebreus diz, logo após a morte segue o julgamento. O corpo, aquilo que é pó, ao pó voltará no julgamento final, no último dia, no juízo final, no regresso de Cristo, na parousia de Cristo. Essas almas se unirão novamente ao seu corpo, o seu corpo que será ressuscitado e receberão um corpo glorioso. A Igreja formulou a doutrina do purgatório, sobretudo no Concílio de Florença, em 1439, e também no Concílio de Trento. O Concílio de Trento que ocorreu em 1545 a 1563. Né? No ano 313, acontece o quê? Constantino é o imperador. E numa das suas batalhas ele tem uma visão, onde Cristo dá a ele vitória sobre o outro imperador Magêncio. Por causa dessa vitória, ele decreta a religião oficial do império, o cristianismo. Neste período, a igreja começa a perder a sua forma. No início do século IV, no ano 313. Ele decreta a religião oficial do império, o cristianismo, juntando Estado e igreja, tornando-se chefe do Estado e chefe da igreja. Mais uma mentira, né? O que ocorreu de fato no ano 313, né? Em 313, Constantino não oficializou a Igreja Católica como religião oficial do Império. Isso é mentira sua. Eu não sei quais são as suas fontes históricas, mas é uma deturpação da história, né? O que Constantino fez com o Edito de Milão foi dar a liberdade de culto para os cristãos. A igreja não foi oficializada por Constantino. Ele apenas deu a liberdade de culto, que é muito diferente de oficializar a igreja como religião oficial do Império. No início do século IV, no ano 313. Foi o imperador Teodósio, em 380, através do Edito de Tessalônica, né? Esse sim oficializou a igreja como religião oficial do Império, só em 380. A outra grande mentira é que Constantino se tornou chefe da igreja. Ele decreta a religião oficial do Império, o cristianismo, juntando Estado e igreja, tornando-se chefe do Estado e chefe da igreja. Mesmo a igreja passando pelas tribulações, nos seus piores momentos, sempre teve essa autonomia com relação ao Estado, né? Essa sua história é tão mentirosa que Constantino é chefe da igreja, e quando foi convocado o primeiro concílio da igreja, o concílio de Nicéia, em 325, por conta da heresia ariana, né? Constantino, ele simpatizava com a heresia ariana. E quem foi que venceu no concílio? Claro, quem venceu foi a igreja, venceu derrubando assim a heresia ariana. Segundo muitos historiadores dizem isso, né, que ele preferia a heresia ariana. Quem venceu foi Santo Atanásio, quem venceu foi a igreja, derrubando assim a heresia ariana. Então a igreja sempre teve a sua autonomia. Isso que você está falando aconteceu com a Reforma Protestante. Aí sim, a partir da Reforma Protestante, os reformadores fizeram aliança com os príncipes, né, confiscando assim os bens da igreja e transformaram a Igreja Universal. A igreja que era católica universal passou a ser uma igreja nacionais, né? As igrejas reformadas, as igrejas de Lutero, a igreja de Calvino, a igreja do próprio Henrique VIII, né? Se tornaram assim igrejas nacionais, perdendo sua catolicidade, perdendo a sua universalidade, onde o príncipe tornou-se chefe das igrejas protestantes. Os príncipes se tornaram chefe das igrejas protestantes. Como o caso do Henrique VIII, né? O rei que era católico, Henrique VIII, deixou de ser católico, se tornou protestante, tornando assim chefe da igreja e chefe do Estado. Isso aconteceu com a Reforma. Não diferente do que aconteceu na Alemanha, na Inglaterra, não diferente do que aconteceu em outros países protestantes. As igrejas já não tinham mais autonomia. O Estado que suplanta o poder da igreja e estatiza a igreja. As igrejas reformadas, as igrejas protestantes, foram estatizadas pelo Estado.
No mesmo ano, o ano 600, orações começam a ser dirigidas para Maria, como coadjutriz e como mediadora e medianeira entre Deus e os homens. Mais uma grande mentira. Os católicos não começaram a dirigir orações a Maria a partir do século IV. Até mesmo a ciência nos ajuda nesse sentido, né? Porque foi encontrado no ano de 1927, arqueólogos encontraram fragmentos de papiro no Egito, né? De uma oração, da mais antiga oração mariana, onde dizia o seguinte: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, né? Então, segundo os arqueólogos, essa oração remonta lá para os primeiros séculos da nossa era cristã, né? Então a igreja não começou a dirigir orações a Maria a partir do século IV. A outra grande mentira é você dizer que a igreja deu o título a Maria de mediadora entre Deus e os homens. Mas olha só o que ensina a igreja sobre a missão de Maria. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 990, diz o seguinte: a missão de Maria em favor dos homens de modo algum obscurece nem diminui a mediação única. Olha só, mediação única de Jesus Cristo. Ao contrário, mostra sua eficácia. De fato, toda a salutar ação da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo. Apoia-se em sua mediação. Dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e Redentor. Então Maria é intercessora, intercede por cada um de nós. Não tem esse título de mediadora. E essa sua intercessão depende inteiramente dos méritos de Cristo. E se você, pastor, pode interceder, se eu posso interceder, se nós podemos interceder, como diz o padre Zezinho, ela pode muito mais, né?